Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia que o Senhor preparou para nós estarmos nesse canal Boa Semente, falando do amor do nosso Deus, que Ele é poderoso. Se inscreva, compartilha, dá o seu joinha, para esse canal continuar ativado para a glória de Deus. Graças a Deus, também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E eu peço que os irmãos venham junto com a gente, aprender mais da palavra do Senhor. E hoje vamos falar sobre o sonho de José, o segredo do sucesso de homens de Deus. Aleluia! Nós vamos entender por que José passou por tantos açoites, por tantas tribulações, tantas perseguições, mas mesmo assim ele confiou em Deus e sabia que Deus estava pronto para lhe ajudar quanto ele mais precisava. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5, que diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Até aqui a palavra do Aleluia, Senhor. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, podemos observar que José, ele era um filho muito querido, porque seu pai confiava nele. Porém, Deus já tinha um propósito na vida de José. E José, ele dava lugar porque ele tinha um coração puro. E quando a pessoa tem um coração puro, a tendência é ele estar muito perto de Deus. É ter uma intimidade com Deus diferenciada. E era o que José tinha. José, ele cuidava da responsabilidade na casa de seu pai, porém ele também cuidava de estar orientando seus irmãos. Se os seus irmãos não estivessem fazendo aquilo que o seu pai havia lhe ordenado, ele vinha e falava para o seu pai: pai, olha, os meus irmãos estão errantes no seu caminho, não estão fazendo da maneira que o Senhor quer que faça. Então, seu pai Jacó observava que José era uma pessoa reta, ele era reto, ele era uma pessoa que ele gostava das coisas certas. Se era para fazer, ele era obediente, ele obedecia a teu pai. Então José, por ser um filho tão obediente e honesto a seu pai se agradava muito do comportamento de José. Porém, passando-se alguns tempos, José cresceu e seu pai lhe fez uma túnica. E esta túnica causou inveja
sobre o comportamento de seus irmãos. Se somos em mais filhos, por que só José ganhou esta túnica? É o que acontece muitas das vezes no meio dos irmãos, porque às vezes o pai se agrada de um comportamento de um filho e esse filho tem uma comunhão diferenciada com seu pai e acaba tendo essa inveja entre os irmãos. Então a palavra do Senhor, ela nos afirma que Jacó, ele amava José de uma maneira diferenciada. E seus irmãos começaram a ter essa inveja partindo dos sonhos que José teve. José sonhou que o seu molho estava de pé e os outros molhos de trigo, que era da colheita de seu pai, também se inclinava para ele, para o molho dele. E José contou este sonho para seus irmãos. Porém, José teve outro sonho, e este sonho era diferente, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. E seu pai, até mesmo seu pai, guardou aquilo no coração e percebeu que era algo muito forte. Quer dizer então que eu e tua mãe, teus irmãos, vamos nos inclinar para ti? Mas mesmo Jacó, sendo um servo de Deus, ele não sabia do propósito de Deus sobre a vida de José. Grande Deus. E José então, ele começou a observar que Deus tinha algo profundo na vida dele. A senhora pode também observar isso, mãe, que José foi um filho que agradava muito a teu pai Jacó. É verdade. E nós, lendo a palavra de Deus, nós começamos a observar o que causou esse espírito de inveja entre aqueles irmãos. Aleluia. Porque seu pai, ele fez aquela túnica colorida. E eles também, ao ver ou ouvir os sonhos, eles também se aborreceram. E nisso que eles se aborreceram, eles se revoltaram. E a palavra de Deus nos diz que entrou no coração deles aquele espírito de inveja, de fazer o mal para José. Agora ele é o queridinho do papai, é o que o papai ama, então agora nós vamos planejar algo aqui para nós tirar a vida de José. E a palavra de Deus diz que quando ele foi até os seus irmãos, e sempre o pai mandava ele ir ver o que os irmãos estavam fazendo, então quando José chegou ali, eles já estavam comentando o que eles deveriam fazer. Olha, chegou o filhinho, né? O queridinho do papai. Eles estavam tramando o que fazer para a vida de José. Aí o que eles fizeram? Pegaram José e jogaram dentro de um poço. E a Bíblia diz que eles pegaram aquela capa que ele tinha, aquela túnica, e ele disse assim: nós agora vamos levar ao nosso pai e dizer que uma fera o comeu. Aí eles pegaram aquela túnica para levar ao seu pai. Eles não pensaram no coração deles que eles iam entristecer o seu pai, mas o pensamento do seu coração foi grande. Eles não meditaram nas consequências que poderia dar ao seu pai. Seu pai já estava velho, e o amor que Jacó tinha na vida de José, porque era filho de Raquel, daquela moça, daquela jovem, que ele esperava tanto para poder ter ela. Mas ele trabalhou 7 anos, a Bíblia diz, e ele foi enganado. Então deram a Leia no lugar. E ele teve filhos com Leia, teve filhos com outras mulheres, mas ele teve somente José e Benjamim, a Raquel. Então ele amava muito, pois era a mulher da sua vida. Era a mulher que ele amava muito. Então esse amor passou para José. Talvez alguém até pode dizer: mas por que amar um filho só, mais do que o outro? Porque eram muitas mulheres. Não era igual hoje,
que é uma mulher só para um marido só. Era muitas mulheres e muitos filhos. Cada uma tinha os filhos com uma mulher diferente. E ele tinha esse José como seu filho favorito. Um filho estimado, um filho amoroso, pois José, ele tinha aquela obediência para com Deus. Quando nós observamos nessa mensagem, o que pode ocorrer na vida dos próprios irmãos, o espírito da inveja. Quando eles jogaram ele no poço, um deles falou, não faça tal coisa, não mate nosso irmão, porque ele é nosso sangue, e nosso pai vai ficar muito triste, então nós vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos tirar ele daí, dentro desse poço, e ia passando ali uma carruagem que ia para o Egito. Eles falaram, vamos vender ele. Vamos vender que é melhor. Aí pegaram ele e venderam. E ele foi para o Egito. E a Bíblia diz que eles pegaram aquela túnica e levaram para o seu pai. E seu pai, vendo aquela túnica, ali que eles mataram, né, alguma coisa, animal e envolveram no sangue. Isso, no sangue ali, e levaram a túnica para o seu pai. Seu pai vendo daquela forma, eles contando, olha, é um bicho feroz, né? Comeu ele, e agora José não existe mais, José morreu, né? Trouxeram a túnica de lembrança para que o pai nunca esquecesse de José. E o pai lamentou, o pai ficou chorando, né? Aquela dor no seu coração tão grande pela perda do seu filho. Mas eles não se comoveram, não. Agora estamos livres de José. Agora não tem mais o sonhador que tanto sonhava, que tanto falava, que tudo ele sonhava, tudo ele via. E nós não via nada. Não sabendo eles que eles estavam fazendo parte do propósito de Deus. Isto. Na vida de José. Fazendo um propósito maravilhoso, mas na frente eles não iam saber que aquele sonho ia ter uma grande interpretação para eles mesmos. Mas eles não sabiam. Deus é tremendo. Porque é como nós temos um sonho. Às vezes o Senhor está avisando, alertando a nós não entendemos no momento. Só vamos entender depois que nós passarmos. Aí nós falamos, nossa, mas Deus avisou, Deus alertou, Deus mostrou em sonho. Porque Deus falou em sonho com Maria, Deus falou em sonho com José, pai de Jesus, né? Que foi com Jacó. E Jacó viu aquela escada. Então em sonhos muito o Senhor falou. E ali nós podemos observar que, passando o tempo, no momento ele era filho, mas agora ele indo para a casa de Potifar, ele virou um escravo, né? Até ali ele foi um escravo. Mas chegando lá na casa de Potifar, Potifar olhou, quem sabe José era um jovem bonito, um jovem bem aparente, um jovem educado, um jovem temente a Deus. E ele gostou do jeito de José, o perfil de José. Aí ele colocou ele como mordomo dentro da sua casa. Tudo era ordenado por José. E tudo onde José colocava a mão, tinha a bênção sobre aquele lugar, a prosperidade. Ele via que realmente Deus o abençoava. A vida de José, embora que Potifar não entendia que era Deus, mas ele sabia que José estava sendo abençoado. Mas achou pouco, o inimigo já começou a usar a mulher de Potifar para ver se José caía nos laços, porque antigamente as mulheres estavam acostumadas a ter o seu pecado, pois era uma coisa assim simples para eles. Vivia no pecado, na prostituição, cobiçar um homem, cobiçar uma mulher era normal. Então quando ela viu ele andando para lá e para cá, aquele jovem bem bonito, e quem sabe um jovem charmoso, chamou a atenção dela. Santo Deus. Aí o que ela fez, convidou ele para ficar com ela.
mas ele não aceitou. E nessa que ele não aceitou, a Bíblia diz que ela ficou revoltada. Aí o que ela fez? Antes dele sair dali da sua presença, ela passou a mão e pegou um pedaço, a parte da roupa dele, das vestes dele, para ser testemunho. Até mesmo um testemunho falso contra ele. Ela falou, agora eu vou planejar alguma coisa, para que ele vai pagar. Tá pensando que vai ficar dessa maneira? Não vai ficar, não. Eu vou fazer alguma coisa para prejudicar. Santo Deus. E a Bíblia diz que quando o marido chegou, Potifar, ela contou, olha o mordomo que tu colocou aqui. Tu colocou ele e ele quis me atacar. Ele quis me agarrar aqui dentro de casa. Aí ele até achou, duvidou, ele falou, não, aqui é a prova. A prova está aqui, ó. Eu deixei um pedaço da roupa dele para servir de prova, para você ver quem é a pessoa que tu colocou aqui dentro. Não é de confiança. Aí o que Potifar fez? Chamou seus empregados e mandou lançar ele dentro da cadeia. Foi para a cela, foi para a prisão. Aí se tornou um prisioneiro. Ele foi filho, escravo, mordomo, agora estava sendo prisioneiro. Mas observe bem que Deus nunca deixa decepcionado os seus. Aleluia. É verdade? Verdade. Aleluia. Olha os processos que José passou. Mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. Ele não disse, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Mas ele foi, porque era processo, ele tinha que passar para que lá na frente ele pudesse alcançar a bênção que o Senhor tinha preparado para a vida Grande dele. Deus. Aleluia, Jesus. E outra coisa, Deus ele usa os próprios de dentro de casa para que o processo que o servo de Deus, a serva de Deus, venha passar, aquele mesmo que condenou venha contemplar que Deus é na vida daquele jovem, daquela jovem, daquele Grande irmão, daquela irmã, Deus, daquele maravilha. esposo, daquela esposa. Olha que lindo a experiência que José deixou para nós. Aleluias. Graças José a Deus. nos deixou um legado que nós temos que confiar somente em Deus. Mesmo que as lutas se levantem dentro da nossa própria casa, seja ela com o esposo, com a esposa, com os filhos, seja para ser vendido como José foi vendido, seja para ser jogado no poço como José foi jogado, seja para ser um mordomo, seja para ser um prisioneiro, seja para ser um escravo. Mas tenha fé e confiança em Deus, porque o sucesso, o segredo que estava na vida de José era o poder de Deus. Graças O poder de Deus que havia na vida de José e a comunhão que José tinha com Deus. Tremendo, né, irmãos? Olha só, vamos contemplar a parte boa da história. José sofreu, mas ele teve, aleluia, Jesus, um galardão por sofrer, por amor mesmo, até mesmo de Cristo, de Deus. Ele sofreu, ele padeceu, ele passou por lutas, passou por açoites, mas ele foi fiel a Deus. Grande No momento Deus, que ele teve a aleluia. oportunidade de ser o jovem que estava interpretando sonhos, foi nesse momento que o Senhor restituiu a vida dele. Foi nesse momento que o Senhor levantou ele para mostrar até mesmo para aqueles da casa a qual tinha vendido ele como escravo, que Deus era na vida de José. Santo Deus. Então José foi contemplado, José foi visto, aleluia, Jesus, pelo próprio rei. Tem muitas outras partes que conta sobre a vida de José. Quando ele está preso, o sonho. Os sonhos que ele interpretou dentro da prisão, que foi do copeiro, do padeiro. Aleluia, Jesus. Grande Deus. E o copeiro lembrou dele quando Faraó teve um sonho. Então, Tem essa parte, né? a gente está com tempo.
teve um sonho e ele foi lembrado pelo copeiro. Então chegou José até Faraó e declarou tudo o que acontecia naquele sonho, o que Deus iria fazer e o que o povo de Israel iria passar. E através deste sonho, ele foi contemplado com a graça de Deus. Ele foi levantado como governador. E aquele sonho que ele teve, que os molhos se inclinavam perante o molho dele, Grande Deus. realizou, amados. Realizou. Então, tudo que Deus ele tem para fazer na tua vida vai se concretizar, porque aquilo que Deus ele fala, ele cumpre. Aquilo que Deus mostra, ele cumpre, porque ele zela pela tua palavra. Graças e em nome a de Deus. Jesus, Aleluia. use e leve para a tua vida esta experiência que José teve. Vamos trazer para nós essa experiência que José teve, a luta que José passou, mas ele foi vencedor em nome de Jesus. Em nome de Deus, aleluia, Jesus, pelo poder da palavra do Senhor, ele foi vencedor. Então, neste momento, pare e medite nesta palavra, nesta mensagem, porque o Senhor está falando com você. É com você que está assistindo esse vídeo. O Senhor está falando que os seus sonhos, eles não morreram. Os seus sonhos estão de pé, porque antes mesmo de você ter os sonhos, eles já eram os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus vai se concretizar na tua vida. Você crê nisso? Então entrega agora a tua vida ao Senhor. Oh, maravilha. Entrega os teus caminhos na mão do Senhor, confia nele, que tudo que você precisa ele fará. Pensa que o Senhor Jesus, ele está velando pela tua vida, zelando pela tua alma. E por este motivo o Senhor colocou no teu, aleluia, Jesus, no teu caminho este canal abençoado. Grande Deus, maravilha. Para estar falando ao teu coração, para que você entenda que o propósito que Deus tem na sua vida não morreu. Aleluia. Da mesma maneira que José passou pelos processos, mas foi vencedor, você também vencerá. Em nome de Jesus. Neste momento, aleluia, vamos orar a Deus. E que você possa agora colocar o teu pensamento na presença do Senhor. Se puder, feche os teus olhos. Vai a algum ambiente, algum lugar na qual você possa, aleluia, Jesus, estar ligado com Deus. Que nós vamos orar agora em favor da tua vida. E Deus que está te contemplando vai te visitar. Em nome de Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Maravilhoso, eterno e poderoso Pai. Senhor, perdoa todos os meus pecados diante de Ti. De misericórdia. Todas as maldades, nosso pensamento, palavra e obra, a qual entregamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, nesse momento tão especial que o Senhor preparou, meu Deus. Senhor, como o Senhor aqui, meu Deus, deu a grande vitória, para que nós venhamos, meu Pai, falar sobre José. Meu Deus, José foi filho, escravo. Ele foi, meu Deus, mordomo, ele foi prisioneiro, mas ele chegou a ser governador. Pai amado, o Senhor tem poder e realizar obra grande, tremenda no coração destas vidas, a qual estão do outro lado, meu Senhor. Quem sabe estão passando por momentos difíceis, momentos, Senhor, de luta, de dificuldade, meu Pai. Mas o Senhor pode tocar, o Senhor pode fazer, o Senhor pode falar, o Senhor pode interceder por esta vida com o grande poder do Santo Espírito, meu Deus. Oh, Senhor, salva, liberta, transforma esta vida pelo poder da Sua palavra, meu Pai. Senhor, tem misericórdia, porque nós estamos, meu Pai, nesse dia, falando sobre a família, meu Pai querido. Que o Senhor repreenda o espírito da inveja, o espírito maligno e maldito que tem atingido as vidas, as famílias, o casal, os irmãos, meu Senhor. Põe por terra, meu Pai, todo mal que atinge, Senhor, que aflige estas vidas, que o Senhor venha colocar, meu Pai, Tuas mãos divinas e dando
dando vitória, dando graça, meu Pai, operando maravilha, onde a tua palavra diz, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, meu Pai, o Senhor trabalhar. Meu Deus, tenha misericórdia. Ah, Senhor, traz de volta essas pessoas que se afastou da tua presença, meu Deus. Que o Senhor venha tocar fortemente, para que teu nome, Senhor, venha ser glorificado, exaltado. Escreve o nome dessas vidas no livro da vida, para aquele que te aceita, aquele que volta, Senhor, para teus caminhos. Misericórdia, estenda tuas mãos e faz maravilha, meu Pai. Abençoa os inscritos, Senhor, deste canal. Que o Senhor abençoe aqueles que têm pedido as orações. Que o Senhor, ó Pai, faça maravilha. Dai a cura, Senhor. Toca nessas vidas, para que creia mais e mais no grande poder de Deus. Confirma a tua bênção, meu Pai. É o que nós te pedimos e certestamos da resposta, porque o Senhor vive e reina para todos sempre, ó Pai. Abençoa mesmo, em nome de Jesus, Senhor. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, aleluia. E cremos na grande vitória do Senhor. Eu sei que os irmãos também crêem. Então vamos estar unidos na oração. E grande será a vitória. A paz do Senhor Jesus, Deus o abençoe a todos.